A exploração espacial está prestes a virar uma página. E que página! Hoje a gente vai mergulhar fundo na Artemis 2. E olha, essa missão não foi só mais um lançamento, não. Ela foi o capítulo que reabriu a saga da humanidade no espaço profundo. Parem para pensar nisso aqui. Por mais de meio século, 50 anos, desde a última pegada da Apollo na Lua, ninguém tinha ido tão longe para além da órbita baixa da Terra. A Artemis II simplesmente quebrou esse silêncio cósmico. Foi um retorno audacioso e, nossa, muito esperado para a fronteira lunar. Então, para a gente entender bem a dimensão dessa jornada de 10 dias, vamos seguir um caminho claro, ok? Primeiro, a gente vai ver o porquê de voltar à Lua. Depois, vamos conhecer essa tripulação que fez história, acompanhar o voo desde o começo, ver como é a vida lá no espaço profundo, sentir a tensão da volta e, no final, pensar no que tudo isso significa para o nosso futuro na Lua. Bom, antes de tudo, vamos olhar o quadro geral. O programa Artemis não é só para visitar a Lua de novo, sabe? A ideia é muito maior. É estabelecer uma presença por lá, criar uma base que um dia vai servir de trampolim para Marte. E nesse plano todo, a Artemis 2 foi o grande teste de fogo. O primeiro voo com gente a bordo, para ter certeza de que a nave Orion estava pronta para o desafio. Então, o ponto principal é esse. O objetivo número 1 da Artemis 2 era validar a Orion com a vida de 4 astronautas em jogo. Cada sistema, do suporte à vida até a navegação e principalmente o escudo térmico, tudo precisava ser testado ali, no ambiente real e implacável do espaço profundo. Só depois disso a NASA poderia sonhar em pousar de novo na Lua. E, claro, uma máquina tão complexa como a Orion não é nada sem a turma que está lá dentro pilotando. E a tripulação da Artemis 2 não era só qualificada, não. Era uma tripulação histórica, que representa uma era totalmente nova para a exploração espacial. E olha eles aí, da esquerda para a direita, o comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover e os especialistas de missão Christina Koch e Jeremy Hansen. 4 pessoas com a tarefa de dar o próximo grande passo para a humanidade. Essa tabela mostra bem mais do que só nomes e cargos. O Wiseman, como comandante, era o chefe, o responsável final por tudo e por todos. O Glover, o piloto, estava com as mãos nos controles nos momentos mais tensos do voo. Já a Coach e o Hansen, como especialistas, tinham papéis cruciais. A Coach, uma engenheira super experiente, ficou de olho nos sistemas da Orion e nos experimentos. E o Hansen, da Agência Espacial Canadense, focou nas operações da cápsula e na comunicação com o controle da missão. E é aqui que a gente vê por que essa tripulação foi tão marcante. Essa missão quebrou barreiras importantíssimas, refletindo um avanço enorme. A Christina Koch, o Victor Glover e o Jeremy Hansen não estavam só indo para a Lua. Eles estavam levando junto a esperança de milhões de pessoas, redefinindo completamente a imagem de quem pode sim alcançar as estrelas. Certo, agora vamos para a ação. A jornada de 10 dias começou com a fase mais violenta e, sem dúvida, mais crítica de todas, o lançamento e as primeiras horas em órbita. As primeiras 24 horas foram um verdadeiro balé de engenharia. Depois daquela força absurda do lançamento do foguete SLS, a Orion entrou numa órbita alta e bem alongada ao redor da Terra. Isso deu um tempo precioso para a tripulação checar uma lista de coisas enorme, garantindo que cada sistema da nave estava funcionando perfeitamente antes de se comprometer de vez com a viagem para a Lua. Um dos primeiros grandes testes foi essa tal de queima de elevação de perigeu. O nome parece técnico, né? Mas a ideia é bem importante. Ao ligar o motor principal para levantar o ponto mais baixo da órbita, a tripulação provou que o sistema de propulsão funcionava como deveria, e, ao mesmo tempo, já colocaram a Orion na altitude e velocidade certinhas para a próxima grande manobra. Com todos os sistemas checados e aprovados, era hora de deixar o nosso berço, a Terra, para trás. A jornada pelo vazio do espaço profundo estava começando de verdade. Esse foi o momento do agora vai. A injeção translunar, ou TLI, foi uma queima de motor longa que exigiu uma precisão cirúrgica. Um erro de poucos segundos ali poderia colocar tudo a perder. E uma vez que essa queima terminou, não tinha mais volta. A Orion estava oficialmente a caminho da Lua, numa trajetória super inteligente que usaria a gravidade lunar para dar a volta e voltar para a Terra. A vida lá dentro era um contraste bem interessante. De um lado, tarefas de altíssima complexidade, como testar os controles manuais para provar que eles conseguiriam pilotar a nave se o computador de bordo falhasse, por exemplo. E do outro, a rotina, bem humana.
exercícios todo dia para combater os efeitos da microgravidade e refeições em grupo para manter o moral da tripulação lá em cima. E são esses detalhes que trazem a humanidade para a tecnologia, né? Toda manhã, o pessoal do controle da missão em Houston acordava eles com uma música. A comunicação era o tempo todo um diálogo constante para garantir que tudo estava nos eixos. O cardápio tinha até xarope de bordo, uma homenagem para o astronauta canadense. E a ciência não parava nunca, com experimentos que transformavam o corpo deles em laboratórios para ajudar em missões futuras. E essa frase do Jeremy Hansen resume perfeitamente o espírito da missão. A presença dele como o primeiro não-americano a dar a volta na Lua foi um lembrete muito poderoso de que essa nova era da exploração é um esforço global. É algo construído com base na colaboração entre países. Depois de uma viagem perfeita ao redor da Lua, a tripulação pegou o caminho de volta. Só que o maior e mais perigoso teste de todos ainda estava por vir: sobreviver à reentrada na atmosfera da Terra. Para a gente entender o tamanho do desafio, é só olhar para esse número. 40 mil quilômetros por hora. É uma velocidade que gera uma quantidade de energia que a gente nem consegue imaginar, e essa energia vira calor e pressão quando atinge a atmosfera. Era, sem dúvida, o teste final para o design e para os materiais da Oriole. E a maior preocupação de todas era o escudo térmico. Aqui na missão anterior, a Artemis 1, que não tinha ninguém a bordo, os engenheiros viram que o escudo perdeu mais material do que eles esperavam. E agora, com gente lá dentro, o desempenho dele era a grande questão. A ideia é que ele queime e se desintegre de forma controlada, levando o calor embora. A pergunta era: será que ele ia aguentar o tranco? Os minutos finais foram uma sequência cronometrada com perfeição. O módulo de serviço foi descartado, a cápsula mergulhou na atmosfera, aguentando o calor e um silêncio de rádio de 6 minutos. E aí, um sistema super complexo com 11 paraquedas abriu em sequência para frear a descida até um pouso suave no Oceano Pacífico. Com a tripulação de volta sã e salva, a Artemis 2 foi declarada um sucesso absoluto. Mas afinal, qual é o verdadeiro legado dessa missão? Resumindo, a missão cumpriu tudo o que prometeu. Provou que a Orion é segura, que os sistemas de suporte à vida aguentam o tranco, que a gente consegue navegar lá longe com precisão e, o mais importante, que o escudo térmico funcionou. A Artemis 2 foi a prova final de que temos a tecnologia e a experiência para dar o próximo passo. E esse próximo passo já tem nome: Artemis 3. O sucesso desse voo de teste foi o sinal verde que todo mundo estava esperando para a missão que finalmente vai pousar astronautas, incluindo a primeira mulher, lá no Polo Sul da Lua. A Artemis 2 abriu o caminho. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A Artemis 2 provou que a tecnologia funciona e que a gente consegue viajar com segurança. O caminho para a Lua está aberto de novo. A questão agora não é mais se a gente pode voltar, mas sim como e quando a gente vai transformar essa conquista em uma presença permanente por lá.